Irmãos queridos, é uma alegria muito grande vê-los mais uma vez neste espaço da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra para nós poder abraçá-los e passarmos juntos mais uma hora, envidando todos os esforços para que incorporemos na nossa atual vivência, no nosso psiquismo, fundamentação profunda para que nos proporcione fazer escolhas mais favoráveis. De maneira que é uma alegria íntima muito grande poder abraçá-los uma vez mais. Vamos orar, meus queridos irmãos, em seguida nós faremos a apresentação do nosso expositor e uma leitura introdutória que guarda relação com essa temática maravilhosa que é o amor, uma missão de renúncia. Pai da vida, Senhor de todos nós, um dia, no espaço e no tempo, na nossa retaguarda, fomos lançados à liça, simples e ignorantes, sem ciência, sem saber, desenvolvendo paulatinamente de existência em existência o nosso livre-arbítrio, aprendendo com os nossos equívocos, acertando com as nossas ações beneméritas, ampliando nossas possibilidades de um dia atingirmos a meta a qual fomos direcionados, a perfeição relativa. Potencializa, Pai da vida, esta nossa vontade de acertar cada vez mais, agora que despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais. Inspira através dos vossos mensageiros celestes o nosso expositor, que vai nos conduzir na proposição, que saibamos direcioná-la a mesma do nosso intelecto, agasalhando-a no nosso coração, fazendo da mesma um hábito saudável na nossa vivência. Abençoa, Senhor, a nossa proposição e sê conosco todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Gilberto Ribeiro da Silva é professor da rede pública. De tempos em tempos, Gilberto nos traz proposições interessantíssimas para que reflexionamos, né? Gilberto é expositor da Sociedade Espírita Amor e Caridade, bem como da nossa regional também. Separamos uma mensagem do benfeitor Marco Prisco, do livro Renove-se, através das mãos queridas de Divaldo Franco, Amor em Ação. Quando você se dispõe a amar, a paisagem se apresenta reverdecida na sua emoção. O caos pode ser transformado em esperança e o sofrimento diminuído mediante a sua atividade. A noite adquire beleza e convida-o à contemplação dos astros, mas se por acaso surgir carregada pela tormenta, você vence a violência do tempo. Ele diminui as consequências desagradáveis. Você enseja oportunidade fraternal ao adversário, até mesmo esquecendo-lhe a ofensa, distendendo-lhe mãos amigas ao combalido, dispondo-se a ajudá-lo. Sorri, amistoso ao ofensor, e é capaz de o desculpar, superando mágoas e olvidando-as. O amor, quando invade os sentimentos humanos, anuncia-se, modificando os conceitos infelizes e descerrando os crepes que escondem a beleza da existência. Quando o amor domina o coração do ser humano, nenhum mal parece fazer-lhe mal. Perseguição alguma o descoroçoa e o desânimo nunca o vence. O amor é de origem divina e, por isso, quando alcança o íntimo da criatura, poderosa claridade se irradia do seu coração, tornando-o uma estrela que luz sempre, apontando o rumo da vitória com segurança. Por isso, escreveu Lázaro, o Espírito, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Ouvindo essa palavra por Jesus pronunciada, viva até a ebriez do amor fraternal, mesmo que ele o faça mártir do circo da atualidade, que ainda necessita de exemplos para acalmar os seus aficionados. Uma vez mais, honrado pelo nosso Gilberto estar entre nós, vamos ouvi-lo. Afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Esse significado vem do dicionário. É um significado um pouco mais material,
onde estamos pensando no bem-estar do outro. Devemos lembrar que o amor foi o sentimento que o Cristo expressou em toda a sua vida, do berço ao túmulo. Quando veio até nós, encarnado há mais de 2000 anos, a missão que lhe coube foi expressar esse sentimento nobre. Por isso nos legou a lei de amor. Mas observemos o contexto em que nos encontramos hoje. Essa palavra, esse sentimento celeste, ele cabe no contexto em que vivenciamos? No contexto em que estamos inseridos? O amor se aplica nele? Em nosso planeta, um planeta de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento é presente, onde as circunstâncias são adversas, mas a oportunidade para crescer é grandiosa. Sempre depende da forma como observando cada circunstância. Compreendamos que a nossa condição é de seres reencarnantes. O nosso estado é de espírito. E a característica, uma das qualidades do espírito é a imortalidade, herdada de nosso Pai. Portanto, estamos neste mundo com o objetivo único de crescer. E durante este processo de crescimento, auxiliar aqueles que entram em contato conosco. Então, o contexto aplicado, ou o contexto exposto, se aplica ao nosso contexto atual? O que podemos entender como amor? Qual a maior expressão desse sentimento que observamos neste mundo? Qual o benefício em amar? Vale a pena amar? Emmanuel já disse uma vez, o plantio a nós é facultativo, é livre. A semente que nós disseminamos em nosso caminhar geram frutos. Esses frutos nós colhemos. São as consequências de nossas ações. Sempre que buscarmos aplicar nossas ações, embasando-as no sentimento de amar, estaremos certos. Sempre que buscarmos mensurar nossas ações, buscando compreender a necessidade e a limitação do outro, não cometeremos equívocos. O problema é que nós ainda nos entramos em equívocos, justamente porque nosso estágio evolutivo nos leva e nos conduz a isso, em virtude, em razão de nossa maturidade, de nossas experiências que ainda não são muitas. Apesar de termos, em nossa maioria, milhares de anos, ainda nos encontramos em determinados erros e equívocos que não gostaríamos de praticar mais. No entanto, ainda praticamos. Perdoar-se e seguir em frente. Compreender que no contato com essas adversidades, sempre que observarmos cada situação com um olhar espiritual, observando no outro um irmão e compreendendo que as consequências são nossas, busquemos amar. Amar ao outro, mas também amar a nós mesmos. Compreender nossos limites e superá-los a cada vivência, a cada situação que passarmos. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 1. O maior exemplo de amor que já pisou neste mundo foi o Cristo. Entregou a própria existência em favor de seus irmãos. Não pediu nada em troca, sempre expressando bondade, sempre sendo abnegado em suas atitudes. Legou-nos, há mais de 2000 anos, a lei de amor, exemplificando-a em suas ações, expressando-a em seus sentimentos e pensamentos. Existe alguém na Terra que não possui algum fragmento desse sentimento elevado? Compreendamos que somos filhos de um único Deus. Carregamos em nosso íntimo as virtudes celestiais, todas elas em germe, adormecidas, esperando somente o momento certo para aflorarem. E este momento está vinculado diretamente à nossa evolução intelectual e moral.
O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 9. Filhos de Deus, poderia ser diferente essa nossa condição? Herdamos isso de nosso Pai. Somos herdeiros do cosmos e muitas vezes esquecemos que somos espíritos. Se apegamos tanto às questões materiais que esquecemos que tudo que ocorre aqui neste mundo é temporário, é transitório. Esquecemos de aplicar a lei de amor a nós mesmos. Amar é difícil, porque exige de nós desprendimento. Desprendimento de nossas necessidades, superação de nosso egoísmo, superação de nosso orgulho. A lapidação das arestas imperfeitas que todos nós carregamos em diferentes graus. Se estamos na Terra, existe um motivo. E a Terra é um mundo de provas e expiações. Portanto, a maioria dos que aqui se encontram necessita evoluir em muitos aspectos ainda para poder ascender aos novos orbes. Encontramos diferenças, encontramos adversidades no contato com nossos semelhantes. E é nessas diferenças, nessas adversidades, que nós vamos desenvolvendo esse sentimento nobre, chamado amor. Aprendendo a ser mais solidário, aprendendo a ser mais compreensível, aprendendo a ser mais paciente, buscando relevar a atitude do outro e compreender os próprios limites, sabendo que todos nós que nos encontramos neste mundo temos algo ainda a melhorar, mas também temos algo a oferecer ao outro. O amor assume muitas expressões em nossa vida, na figura de um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma pessoa muito querida, às vezes na forma como lidamos com nossos pertences ou como respeitamos a natureza, o planeta em que estamos inseridos. Então não existe quem não tenha um fragmento desse sentimento em seu íntimo. Herdamos do Pai essa qualidade. Está em nós amar. Só que nós somos criados simples e ignorantes. Com o decorrer dos milhares de anos, vamos adquirindo a individualidade. A partir daí vêm as emoções e, por fim, os sentimentos. Devemos aprender a nos conhecer para superar essas limitações que carregamos. Mas, diferente das coisas materiais, esse sentimento celeste, quanto mais doado, mais se amplia. Significa que o amor jamais finda. Quanto mais nos doamos, quanto mais nos entregamos aos nossos semelhantes, estimulando-os no progresso, mais temos a oferecer, mais somos amados. Não julguemos o semelhante pela forma como o expressa ou compreende. Cada um tem seu momento para crescer. Criados em momentos diferentes, com potenciais iguais, com oportunidades diversas, todos temos como evoluir. Cabe a nós observar cada situação, retirando de cada momento vivenciado a lição que nos permite o amadurecimento. Amar exige muito de nós, mas é com amor que nós devemos aplicar nossas ações. É com amor que nós devemos alimentar nossos sentimentos. A piedade. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba
o que dá a vossa mão direita. Item 17. A piedade, pelo Espírito Michel. No decorrer da história, tivemos inúmeros exemplos de seres abnegados, que se doaram em favor do semelhante, sem jamais esperar nada em troca, que apesar das adversidades, que apesar das limitações que carregavam, eram capazes de doar a própria vida em favor do outro. Seres esses que seguiram o exemplo do Cristo. Cristo nos deu o exemplo. Muitos outros renasceram neste mundo e seguiram este exemplo. Nós outros, apesar de nossas imperfeições e limitações, somos convidados também a seguir o exemplo crístico, buscando alimentar o que há de melhor em nós e expressar o que há de melhor em nós em favor do outro. Ainda nos equivocamos, ainda erramos, porque ainda somos imperfeitos. À medida que vivenciamos cada uma das situações que nos são apresentadas e que as experiências se ampliam, vamos adquirindo maturidade. A lucidez vai aflorando e o equívoco vai se tornando cada vez menor. Isso é amor. E esse amor provém de nosso Pai, que nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias para que possamos evoluir, para que possamos chegar ao grau evolutivo do Cristo. Assim como Cristo, somos chamados a aplicar essa lei em nosso dia a dia, em fazer escolhas que não beneficiem apenas nós, ao mais aos nossos semelhantes, compreendendo que se o outro sofre, nós também sofremos, compreendendo que se o outro chora, muitas vezes nós também choramos. Isso é piedar-se do outro, é ter empatia com seu semelhante. Busquemos então a aplicação dessa lei em nosso dia a dia, nas menores coisas às maiores, e não nos equivocaremos. Busquemos ser também um instrumento de Deus em favor de nossos irmãos, estimulando o que melhor carregam no íntimo para que possam progredir, e compreendendo que erramos porque ainda somos imperfeitos. Como vivenciar o amor e fazer desse sentimento celeste uma missão de renúncia em nossas vidas? Nos slides seguintes, nos 2 próximos slides, eu trago algumas sugestões do que nós podemos fazer para desenvolver esse sentimento celeste, dedicando algumas horas do nosso lazer a uma atividade assistencial, ministrando esclarecimentos evangélicos às criaturas em aprendizagem, oferecendo graciosamente os próprios serviços profissionais, onde possam ser mais úteis aos que não os possam pagar, ensinando sem interesse financeiro os conhecimentos que detemos em quaisquer áreas, trabalhando no próprio lar, em algumas horas livres na confecção de roupas e agasalhos para famílias carentes, contribuindo com o trabalho pessoal, no plantão vigilante a familiares ou amigos em convalescença, procurando conduzir o que realizarmos na esfera político-social em benefício da maioria desprivilegiada, mesmo sacrificando interesses próprios. Indagando sempre em nossas deliberações administrativas se estamos atendendo aos princípios de justiça, tolerância e bondade para com o próximo. Pautando tudo o que fizermos nas produções diárias, dentro do ideal de perfeição, aprimoramento, sempre para o melhor ao nosso alcance. O tempo é o remédio para todas as nossas aflições. O tempo é um instrumento que Deus se utiliza para que possamos fazer aflorar todas as faculdades espirituais que carregamos no íntimo. Não esqueçamos que muita luz cega. Então não devemos exagerar no esclarecimento àqueles que nos cercam. Devemos ser ponderados, mas compreender que luz nenhuma nos deixa à deriva. Conhecimento em dosagem suave, em dosagem necessária. Além dessas sugestões, aprendamos a ouvir mais. Aprendamos a silenciar mais quando necessário e a falar quando isso trouxer algo de crescimento ao outro, de reconforto, doando-se de si. Muito mais que coisas materiais,
doar o que de melhor carregamos no íntimo. Todos temos algo de bom a oferecer em favor do semelhante. Saber ouvir é uma virtude. Saber falar também. E saber silenciar também. Disciplina. Devemos nos disciplinar. É muito fácil subjugar o semelhante, mas é difícil subjugar as próprias vontades, as próprias necessidades que muitas vezes são quiméricas, são volúveis. Compreendamos que no ponto primordial que nós devemos aplicar em todo momento é este a que Jesus nos chama. Mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Do livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, página 121. Todos nós carregamos dificuldades. Todos nós possuímos limitações. Mas independente das dificuldades e do quanto ainda somos limitados, devemos seguir em frente e compreender que, como Cristo, não devemos ater-nos aos bons, porque os que estão sãos não necessitam de nosso auxílio. Somente aqueles que estão doentes da alma, doentes do espírito, necessitam de maior atenção, de maior compreensão, de maior abnegação de nossa parte. Não é fácil, mas isso gera a nós mérito e crescimento espiritual. Não devemos fazer distinção quanto ao auxílio que prestamos. No item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que trata da beneficência exclusiva, o benfeitor pergunta: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta: não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por ter este uma outra fé que não a sua? Observemos. Não devemos impor condições para amar. Não devemos esperar recompensas para amar. Simplesmente busquemos amar. E amar exige de nós muito, quando queremos que o outro também cresça. Porque exige de nós a renúncia. Renunciar a si mesmo em favor do outro, para que o outro consiga progredir. Dentro do lar, fora do lar, no ambiente profissional, no contexto social, nos momentos de comemorações e nos momentos de maiores aflições. Busquemos aplicar esse sentimento e não nos equivocaremos em nossas atitudes. Segundo Leon Denis, o amor é princípio da vida universal. Proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo amor. Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 25, intitulado Amor. Quando Deus nos criou, simples e ignorantes, em nosso princípio, nos dotou de inúmeras virtudes e nos marcou com seu amor, imperecível e imutável. Estando conosco a todo tempo, vigilante, amoroso, atencioso e observando sem interferir em nossa liberdade de ação, em nossas escolhas. Ações que muitas vezes nos afastam dele, justamente porque criamos barreiras que impedem que sua energia salutar nos toque no íntimo. O amor é esse elo inquebrantável que nos une e aproxima de Deus.
Assim, quando estamos bem, aqueles que se aproximam de nós percebem a nossa harmonia. Quando estamos em desarmonia, emanamos a mesma energia desarmônica que desconforta os que se aproximam de nós. Conforme o texto descreve, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a irradiação, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É assim que o amor acalma, que o amor acolhe e que o amor proporciona a transformação daqueles que nos cercam. Com o amor, nós conseguimos penetrar os corações mais duros. Com o amor, nós conseguimos disciplinar a alma mais rebelde. Com o amor, nós conseguimos elevar o irmão mais sofrido, dando a ele esperança, levando a ele reconforto, simplesmente com o olhar. Assim Cristo fez. Assim nós somos chamados a fazer. Na medida de nossas possibilidades e limitações, somos chamados a vivenciar esse sentimento celeste em todos os dias de nossas existências. Compreendendo que a existência humana, a existência na Terra, é muito fugaz, é muito rápida. Um século para nós é um piscar de olhos. Mas em um século de abnegação e entrega, nós podemos crescer muito, crescer espiritualmente. Tudo que nós levamos deste mundo é o que está diretamente relacionado às nossas ações. As consequências que podem nos levar ao crescimento e as consequências que nos levam à reparação e também ao crescimento. No sofrimento crescemos, na alegria também. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Com este sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam do foco supremo. O problema do ser, do destino e da dor, também do capítulo 25, intitulado Amor. Amar é renunciar-se. Doar-se com desprendimento para um filho, para a esposa, para um amigo ou a um desconhecido. Uma vida de renúncias e que nós observamos ocorrer neste mundo. O exemplo pleno que encontramos é o amor de mãe. Um amor puro, despretensioso, abnegado, e ainda assim é uma sombra se comparado ao amor de Deus por cada um de nós. Amor é o sentimento que quanto mais doamos, mais temos para doar. Nós proporcionando o crescimento em todos os aspectos da vida. Porque para amar sinceramente, devemos superar o orgulho e o egoísmo, chagas que nossa humanidade carrega há milhares de anos. Chagas que devem ser expurgadas de nosso espírito a cada situação que vivenciamos. Para crescer, para se melhorar mais rapidamente, devemos aprender a ser mais solidários para com o outro. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo, quando Jesus pronunciou esta palavra divina amor. Ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Item 8, a lei de amor, ditado pelo Espírito Fenelon. Não é ao sacrifício, ou seja, não devemos nos martirizar com o bem que praticamos. Isso é sacrificar-se, que somos chamados, mas a renúncia. E nessa doação devemos muitas vezes renunciar a nós mesmos em favor do outro. Não devemos considerar um sacrifício esse gesto, mas um ato de amor. Hoje, o palco do espetáculo não é o circo, mas o próprio mundo,
que sejamos perseverantes em nossa transformação para fazer deste mundo um local de paz, harmonia e amor. Para que nosso mundo se modifique e para que nós permaneçamos neste mundo após a sua ascensão, devemos também vibrar em consonância às energias que aqui habitam. Quando este mundo for um mundo de regeneração, devemos estar aptos a continuar nele. Não é castigo do Pai que sejamos conduzidos a outros planetas. É oportunidade, é amor. Mas se não desejamos nos afastar daqueles que amamos, devemos nos aplicar para nos transformar intimamente, compreendendo que não mais sacrificar-se, mas buscar a doação sincera em favor do outro, compreendendo-se a si mesmo e buscando superar-se a cada dia de sua existência neste mundo. Um dia de sofrimento a nós parece a eternidade. Uma vida a nós de sofrimento é somente aflições, de acordo com o aspecto que observamos as situações. Não esqueçamos o nosso estado. Somos espíritos. Compreendamos a nossa condição. É de seres reencarnantes. E a reencarnação é uma condição. Ela se modifica. Hoje estamos habitando corpos. Amanhã não mais teremos corpos materiais. E o que será de nós? Dependerá de quanto estamos aproveitando este hoje, este presente que o Pai nos dá a cada dia dessa existência. Andemos sem pressa, mas não paremos de andar. Pensemos sem desespero, mas não paremos de pensar nas coisas nobres. Falemos sem tropeço, mas não paremos de falar quando necessário. Porque neste esforço permanente de melhorar, as mãos invisíveis nos ajudarão a conquistar grandes coisas e nos convidarão para outras ações enobrecidas, onde poderemos sentir a felicidade batendo em nossa porta, como luz de Deus nas trevas do mundo. Do livro Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito Miramês, da editora cristã Fonte Viva, capítulo 24. E não seria um gesto de amor para conosco mesmo essas atitudes? No livro dos Espíritos, questão 929, que diz o seguinte: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos, para que possamos aplicar essa lei durante toda a nossa existência. Para concluir essa parte dos slides, os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, item 8 da lei de amor. Na questão 919, ele trata exatamente esse aspecto. Como conseguir amar ao semelhante se eu não me conheço? E como se conhecer se eu não paro para refletir minhas ações e as consequências daquilo de que estou praticando? Como eu disse, amar exige de nós perseverança e muito trabalho, porque nós devemos nos transformar de dentro para fora. Expressamos aquilo que somos, e muitas vezes é difícil observar aquilo que estamos expressando, porque nos machuca e machuca aqueles que amamos. Mesmo assim, é necessário continuar olhando para dentro de si, lapidando essas imperfeições,
se transformando moralmente, crescendo espiritualmente no contato a cada circunstância que nos são apresentadas, para só assim conseguir amar ao semelhante e para só assim conseguir expressar o nosso amor a Deus, aplicando em nós, ao outro e ao Pai. Antes de concluir, eu irei fazer a leitura de uma mensagem intitulada Uma Linda História de Amor, que trata de um desses aspectos do amor. Essa história foi retirada do livro da redação do Momento Espírita, que é do livro, na verdade, Garimpo de Amor, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. O amor tem dimensões ilimitadas. Tudo pode, tudo realiza, tudo empreende. O verdadeiro amor é capaz dos maiores sacrifícios para o bem-estar do ser amado. No mundo em que se ouve falar muito em buscar a própria felicidade, em alcançar sonhos pessoais sem pensar em mais ninguém, a história daquele casal idoso é exemplar. Eles viviam felizes há muito tempo. Não tinham filhos. Certo dia, quando a senhora estava na cozinha, um acidente aconteceu e ela se viu envolta em chamas. O marido atendeu aos seus gritos e, no intuito de a salvar, acabou por ser também atingido pelo fogo. As chamas o envolveram, queimando-lhe os braços, mas permitindo-lhe libertá-la do fogo. Quando os bombeiros chegaram, pouco restava da casa. A ambulância levou o casal ao hospital. Ambos, por seu estado grave, foram internados no centro de terapia intensiva. Quando o marido foi liberado, buscou o quarto da sua esposa. Ela estava deitada e, logo que o viu, manifestou o seu desespero. Não desejava mais viver, dizia. O fogo atingira todo o seu rosto e ela estava deformada. Sou um monstro, disse ao marido. Ele se aproximou do leito e falou: minha amada, na tragédia que sofremos, meus olhos foram atingidos. Estou cego. Por isso, não se preocupe. Para mim, você continuará linda como sempre foi. A imagem que tenho guardada em minha mente é a que terei na memória para o resto dos meus dias. Deus é muito bom, completou ela. Você não precisará contemplar a minha deformidade. Abraçaram-se, choraram. Mais algum tempo e eles de retorno ao novo lar, uma pequena e acolhedora casa. Ela passou a ter para com o marido cuidados especiais, considerando a sua deficiência visual. Era toda atenção, delicadeza. Uma nova seiva de vida parecia circular em suas veias, e todo dia, recebendo aquelas manifestações de amor, ele dizia: como eu te amo. Ela reencontrara a razão para continuar a viver e se sentir feliz. 20 anos depois, em uma madrugada, ela abandonou o corpo, rumo à espiritualidade. Amigos solícitos auxiliaram nas tratativas para o sepultamento. O marido compareceu sem os óculos escuros e sem sua bengala, andando firme. Debruçou-se sobre o corpo da amada, com quem compartilhara os dias por tantos anos, beijou-a ainda uma vez e tornou a expressar: como és linda, como eu te amo. Um amigo mais próximo manifestou a sua surpresa. O que acontecera? Algum milagre lhe devolvera a visão naquele momento de dor? Não, respondeu o homem. Nunca tive problema visual. Assim disse para que pudéssemos continuar a viver, sem traumas para ela, acreditando que eu não podia enxergar as sequelas do fogo em seu rosto. Podemos viver felizes por mais 20 anos. Felizes e apaixonados.
um ao outro servindo em significativos gestos de amor. O amor é a mais poderosa expressão do sentimento. É de essência divina por facultar a sublimação dos sentimentos. Quando esplende no coração, se faz dínamo gerador de energias propiciadoras de vida, fertilizando os seres. Não foi por outra razão que Jesus o transformou no mandamento maior, aquele que de mais alto significado, que abrange todas as aspirações e ideais da criatura humana. Sejamos o espelho de vida a todos os nossos irmãos, agindo em favor do próximo com desprendimento, com amor, procurando aliviar, reconfortar e esclarecer aqueles que nos rodeiam e têm contato conosco, fazendo de nossas existências um manancial de renúncia e felicidade, sendo, enfim, instrumentos da divindade no auxílio ao próximo e na transformação do mundo. Nós agradecemos a atenção.